Olá, muito boa noite para você. Que privilégio participar neste primeiro domingo do mês de maio, numa celebração ao nosso Deus. E como nós temos oportunidade nesse mês de maio valorizar a família, foi assim no nosso culto já de manhã, esse momento de reflexão em que nós nos voltamos para o Senhor. Se você não pôde participar hoje, entra depois no nosso canal do YouTube aí e baixe para você poder participar e também celebrar em torno de reflexão sobre a família. Assim será durante todos os domingos de maio. De manhã cedo, uma reflexão, uma proposta voltada para a família e à noite, vivendo esse momento tão especial de celebração ao nosso Deus. Então, nessa noite, quero convidar a você, como diz lá o pessoal do Orla Kids, levanta aí, chama a família toda e vamos celebrar o nosso Deus, vamos exaltar o nosso Senhor. E nós vamos começar aqui glorificando ao Senhor pelo que Ele tem feito, tem sido sobre a nossa vida e história. Vamos adorar o nosso Deus por aquilo que Ele é, através dessa oração? Convido você a abrir o seu coração e viver esse tempo diante do Pai. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, mas nós nessa noite não queremos apenas reconhecer os teus feitos, nós queremos reconhecer quem tu és, e é a partir daí, do reconhecimento daquilo que o Senhor é, que nós queremos adorar o Senhor. Queremos, ó Deus, diante de ti reconhecer os teus atos soberanos, queremos reconhecer, ó Deus, as características, os atributos que, como, ó Deus, as crianças estão vendo no Orla Kids, nós também como adultos e como igreja do Senhor, precisamos a cada dia ter a nossa mente, o nosso coração, porque aquilo que o Senhor revela, o valor, revela a primazia daquilo que temos na nossa história e daquilo que ainda colheremos junto ao nosso futuro. Receba a nossa adoração, Pai, porque é o Senhor, o nosso Deus, o centro da nossa existência, a razão de tudo o que somos e vivemos. É esta a nossa adoração, é esta a nossa caracterização para este culto ao Senhor. Abençoa-nos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós temos um recitativo bíblico que eu gostaria que você pudesse participar comigo, são 2 textos, o primeiro é o Salmo 127, verso 1, e depois 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Então, nós temos aí em tela cheia, eu quero que você acompanhe comigo, lendo comigo esses 2 textos, estes 2 versículos. O primeiro deles, Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora o segundo texto diz exatamente assim: ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então nós vemos o texto de Salmos e o texto de Crônicas retratando um sentimento, qual seja, um ato de consagração a este Deus, um ato de entrega ao Senhor. E nesse momento nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, o nosso coração, a nossa mente. A Ti seja consagrada tudo o que somos, tudo o que temos. Vamos cantar este hino? E vamos relembrar até em vozes, se você puder cantar, você que é baixo, você que é tenor, você que está aí, que pode cantar nesse momento e celebrar como homem, a você que talvez canta o soprano, a você que está aí dentro de uma referência há muito tempo e que não cantava nessas vozes, de repente você pode participar e pode também como contralto celebrar o nosso Deus. Vamos celebrar com as vozes, vamos celebrar cantando, exaltando o nosso Deus? Façamos isso. Paulo, por favor, Jaque, Stephanie, nos abençoe nessa direção. Família, minha família, oh meu
e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram a serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem trans. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. Amém. Que bênção. Hoje pela manhã nós tivemos a participação da família, né? Toda envolvida. Vocês viram o Carlinhos cantando? Que bênção. JJ, a Stephanie e a Jaque puderam estar nessa manhã celebrando ao nosso Deus, e nessa noite tem essa participação especial delas entre nós. Até chamei o Carlinhos para voltar, porque a participação de manhã foi boa, mas ele preferiu não. Mas fica o convite, viu, Carlinhos? Quando quiser participar como família todo do nosso culto, na celebração dos nossos cultos à noite, você é muito bem-vindo. Bom, eu queria aproveitar esse momento e dizer que nós temos todos os domingos pela manhã um momento em família nesse mês de maio, são 5 domingos, então você é nosso convidado para poder participar, sempre ao vivo a partir das 10h15, então você pode estar ali entre nós, e nós teremos nesse mês de maio uma ênfase voltada especialmente nesses 5 encontros para áreas específicas da família. Hoje nós começamos a falar sobre a família e o nosso tema é envolvido exatamente sobre aquilo que configura, primeiro, a família como um todo, depois nós vamos enfatizar no próximo domingo a mãe, a responsabilidade da maternidade, até porque dia 9 vai ser o dia das mães, então no próximo domingo a nossa ênfase de manhã é sobre a mulher e o seu papel, né, nesse contexto da família. Vamos também pensar sobre o homem, vamos pensar sobre os filhos, vamos pensar também nessa relação dos pais. Então vai ser muito gostoso viver esse propósito, a Orla em Família. Então você é o nosso convidado para viver isso, a Orla em Família, todo domingo às 10h15 da manhã, ok? Um segundo aviso é que na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos a nossa reunião do Conselho. E na quinta-feira, no dia seguinte, a partir do término do nosso culto de oração, às 20h30, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária do mês de maio. E você é o nosso convidado para poder participar. Você que é membro da igreja, você que é líder da nossa igreja, nós estaremos juntos pelo Zoom. Então, a nossa igreja vai disparar essa semana, vai ser o mesmo login e a mesma senha que nós temos usado desde lá atrás para poder acontecer as nossas reuniões, as nossas assembleias. Então, na próxima quarta-feira, a reunião do Conselho, 7h30, e na quinta-feira nós vamos ter a nossa Assembleia Ordinária, os dois pelo Zoom, totalmente online. E aí eu espero você entre nós, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos continuar celebrando o nosso Deus. Eu quero convidar você para poder fazer o registro de vitória, registros de gratidões, assim como também de intercessão.
Se você está nos visitando pela primeira vez nesse canal do YouTube, registre o seu nome. Nós vamos entrar em contato com você através do próprio chat. Nós vamos estabelecer a abertura do telefone da Fabiana, nossa secretária aqui, para você entrar em contato. Agora é claro que ela não vai te atender, porque o telefone está aqui na secretaria, mas amanhã você pode mandar uma mensagem, ou desde agora que ela vai responder para você. Diz assim: olha, eu sou fulano de tal, participei ontem pela primeira vez do culto, e eu gostaria de deixar o meu contato, ore por mim, eu gostaria de deixar um registro de decisão, eu quero tomar cada vez mais a sério meu compromisso com Deus, quero consagrar minha vida a Deus, quero entregar minha vida para Deus, quero me reconciliar com o Senhor. Independente da sua decisão, será uma honra para nós poder participar e poder entrar em contato com você. Então aproveita o chat, faz esse registro. Nós temos muitos motivos para poder agradecer a Deus, mas também temos muitos aspectos para poder interceder ao Senhor. E entre eles nós temos aí a vida e a saúde da irmã Ruth. Que o Senhor continue abençoando você, irmã Ruth, a cada dia. O pastor Elcio, a irmã Irene, continue sustentando a vida de vocês. O irmão Geraldo Figueira, a irmã Rosângela. E temos tantos outros irmãos que carecem das nossas orações. Que Deus possa continuar ouvindo não só esses pedidos e respondendo a nossa vida, mas também o seu pedido e também a sua oração. Então registra, nós como igreja teremos muito privilégio de poder participar com você. Agora eu volto para o Paulo aqui e essas vozes abençoadas e também a presença do Magela na bateria e o Paulo no piano fazem diferença para nós. Nós juntos vamos celebrar, continuar adorando ao Senhor. Seja bem-vindo à expressão desse culto ao nosso Deus. Amém, amém. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja cada dia em cada coração. Nós vamos declarar o que há em Atos 2. E por meio deste cântico eu quero te convidar a ofertar ao Senhor neste momento, onde você vai ver aí na tela como você pode dedicar a sua oferta, o seu dízimo. E ao fazer isso, eu queria que você pedisse ao Senhor que essa oferta, que esse dízimo, para onde ele for, que seja bênção para os obreiros, onde estiverem os missionários, as igrejas que são plantadas, que ali possa ser bênção. Onde esta oferta, esse dízimo for alcançado, que possa ser para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem
Glória a Deus, glória a Deus. Seu nome é? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, o Messias esperado, a raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo, Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, o Messias esperado, a raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder,
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar esse momento e anunciar aqui o nome dos nossos aniversariantes nessa semana. Então, aniversariantes de hoje, o segundo dia desse mês de maio, nós temos a Elaine Castro Prata da Silva, completando mais um ano de vida. Parabéns, Elaine. Nós temos o João Pedro Zimmer Correia. João Pedro, você já está pescando melhor do que o seu pai aí? Que Deus continue abençoando vocês, amamos muito vocês. Josimara Silva Viana Fagundes. Mara, eu não sei se o pastor Gilmar cumpriu com a promessa, mas ele ia ficar de olho aberto hoje aí, para poder fazer não só de manhã, de tarde, mas agora de noite, guloseimas para você, hein? Se ele não ficou de olho aberto e cumpriu com essa promessa, me dá um toque, eu vou depois cobrar dele, certo? Ele ia fazer algumas coisas especialmente para você, tá bom? Um beijo no coração, Mara. Nós também temos hoje a Fernanda Vieira Trancoso Vidigal. Nós louvamos ao Senhor pela vida dessas pessoas. Então, nós temos ainda aniversariando a Fernanda, amanhã. Nós temos também no dia 4 o Darleci Lourenço. No dia 5, nós temos o João Lage Rousey, a Bruna, a sua mãe, nosso abraço a vocês. Também nós temos no dia 5, João Lucas de Moraes Rabelo, filho da Luciene, abraço a vocês, a toda a família. Nós também temos no dia 5, a Kênia Pim. Deus abençoe você, Kênia, você é um presente de Deus para nós. Obrigado pela vida do seu amado esposo Henrique e do seu filhão aí,
que Deus possa continuar fazendo diferença sobre vocês. E eu tenho certeza que o pastor Joel, seu pai, está aí, a irmã Dora. Eu queria estender um abraço a vocês. Temos orado pela sua saúde, pastor Joel. Vamos recuperar aí o mais rápido para a gente voltar a jogar bola junto de novo, tá certo? Deus abençoe a saúde do senhor. Deus continue renovando as suas forças. Nós também temos na extensão, ainda no dia 5, a Raquel Alvarenga Camargo Dutra. Raquel, Deus te abençoe, Deus continue abençoando a vida do Rony, das suas filhas, que Deus possa continuar reanimando cada vez mais, mesmo nesse tempo tão adverso. Nós também temos a linda Sofia Stoffel. Que Deus possa continuar abençoando você, linda. Que Deus continue fazendo de você uma preciosidade. E aí fica uma promessa minha e do Paulo aqui, de que quando nós voltarmos presencial, nós gostaríamos de não ver você apenas com o seu pai aqui sentado no primeiro banco. Nós queremos ver você aqui regendo o coro, regendo a igreja de novo. Topa? Então tá bom, fica uma promessa no dia do seu aniversário, na semana do seu aniversário aí. Ainda no dia 5 nós temos a Vitória Ellen Castro de Souza. Vitória, você é uma bênção de Deus, sua família também, amamos vocês, que Deus possa continuar cuidando de vocês, e especialmente nessa semana sobre a sua vida, Vitória. Nós temos no dia 6 a irmã Dinalva Liane Freitas de Brito. A irmã Dinalva é uma bênção, uma diaconisa aqui muito especial. Louvado seja o Senhor pela sua vida, irmã Dinalva. Que Deus possa continuar fazendo prosperar os sonhos que Ele tem sobre a vida da irmã. Deus continue abençoando o Fabrício. Deus continue fazendo diferença sobre a vida da Daniele. Vocês, de fato, são presentes de Deus sobre nós. No dia 6 também nós temos a Samara Rezende Kobe. Samara, que bom, hein? Completando um pouco mais a extensão dos 15 anos. Cada ano a gente lembra dos 15 anos e acrescenta um pouquinho mais de experiência aí. Deus continue te sustentando, tá bom? Assim como também a vida do Isaac, do Jefferson e da Lilian. Deus continue fazendo diferença sobre vocês. Nós temos no dia 8 a Amanda Oliveira Molina. Camila fez no mês de abril, Amanda agora em maio. Que legal, Deus continue abençoando vocês, pastor Jonatas, fazendo diferença sobre a vida da Carmen e sobre todos aí na sua casa. Nós também temos no dia 8 a Fernanda Lima Shebab. Fernanda, Deus te abençoe, a sua família. E por último, aniversariante pessoal, também no dia 8, nós temos o Stefan. Nós louvamos a Deus pela vida dele e também por toda a sua família. Agora nós temos alguns aniversários de casamento nessa semana. A começar amanhã, no dia 3, nós temos a Ana Carolina e o Arthur. Carol e Arthur, Deus abençoe vocês e faça prosperar também aí os sonhos que estão no coração. No dia 4, na terça-feira, nós vamos ter uma festa especial, porque o Darlan e a Lígia estão completando mais um ano de vida. E vai ter talvez churrasco aí, talvez, hein? E nós temos no dia 8, no próximo sábado, outra festa, e aí talvez representando toda a igreja vai estar na casa deles, participando do almoço, já é um pré-convite, né? Então nós vamos ter a Marina e o Glarson completando mais um ano de vida. Deus abençoe vocês também, Marina, Glarson, é apenas uma brincadeira, mas pode se tornar realidade também, né? Depende de vocês me convidarem. E a nossa extensão é que todos vocês que estão aniversariando no mês de maio, em excepcional, essa primeira semana, se sintam abraçados pela Igreja da Orla. Nós queremos orar ao nosso Deus, consagrar a vida de vocês, consagrar a vida dos nossos casais, das nossas famílias, consagrar os dízimos e ofertas alçados nessa noite. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nessa noite, neste culto, celebrar o Teu nome, de poder consagrar a vida desses aniversariantes, de poder reconhecer, ó Deus, a grandeza do Teu poder sobre eles. Que o Senhor renove a Tua bênção sobre as suas vidas, sobre o futuro deles, Pai. Assim como também estes casais, que o Senhor possa continuar fazendo diferença sobre cada momento a viver. Realizando, ó Deus, os Teus propósitos sobre eles, sobre, ó Deus, a sua família, e que assim possamos ter não só essa geração, mas as futuras gerações, alcançados pelo poder e a graça do Senhor. Pai, nós consagramos também as ofertas e os dízimos nesta noite consagradas ao Senhor. Continue nos dando discernimento e sabedoria para que possamos sempre ter toda a destreza, sabedoria e discernimento para poder, ó Deus, administrar todo o Teu reino, naquilo que o Senhor nos tem conferido aqui na terra. Nós celebramos ao Senhor e nessa noite colocamos mais uma vez diante de Ti a vida da irmã Ruth, do pastor Elcio, da irmã Irene,
toma-os, ó Deus, nas tuas mãos, assim como também pedimos ao irmão Geraldo Figueira, a sua família nesse momento, Pai, e especialmente também visita a irmã Rosângela, continue ministrando o teu poder sobre eles, como igreja, o Senhor continue nos dirigindo, nos consolando e fazendo, ó Deus, com que este momento que vivemos seja um momento de superação, de vitória. Nós assim nos consagramos ao Senhor, nós a Ti rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. Receba a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que bênção. Irmãos, eu queria dar seguimento àquilo que temos estudado nestes últimos domingos, numa sequência de 7 domingos, onde nós estudamos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, e nessa sequência estudamos as epístolas, as cartas que foram dirigidas a essas igrejas ali no Apocalipse. E hoje nós chegamos à 7ª carta, a carta que é direcionada à igreja de Filadélfia. E é interessante vermos que esta igreja, ela é alcançada na cidade de Filadélfia, que foi assim organizada no 3º século antes de Cristo, por Antíoco II, rei da Síria, e ele fez uma homenagem à sua esposa, que alcançou não apenas o seu coração, mas a honrosa referência que a partir daí vem do seu nome, Laodices. E aí sim vem a Laodiceia, a cidade, a igreja, a 7ª epístola ali do Apocalipse. Nós podemos ver o contexto histórico dessa cidade e da igreja num contexto que se une a um comércio forte na cidade, em que se reúne uma referência econômica extremamente positiva, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade economicamente maravilhosa. Ela, mesmo vivendo momentos difíceis, em algumas situações que envolvia, como falamos da igreja de Filadélfia, os tremores, os terremotos, ela conseguia se bancar, se reformar, se ajustar ao longo de todas as fases que vivera. E é interessante nós podermos identificar que a cidade de Laodiceia, ela não era apenas um grande centro comercial, mas ela era vista também como um centro bancário, vamos assim dizer. Havia um comércio forte, mas havia também uma linha estabelecida de economia, ao ponto das pessoas poderem agregar valores e ajudar a região circunvizinha. Nós sabemos, lendo o livro de Colossenses, que a igreja de Colossos teve uma importância muito grande a essa igreja e a cidade que nós encontramos ali. Então é muito importante para mim e para você entender esse valor. E aí nós temos um pequeno vídeo e eu queria convidar a você a ver um pouquinho desse vídeo para você imaginar agora. Eu até soltei essa semana através do canal nosso da igreja, através do aplicativo nosso da Igreja da Orla e também através do Instagram, mas vamos rever essa parte de um dos vídeos que mostra um pouquinho do que hoje é a cidade de Laodiceia. Nós estamos aqui onde era a cidade de Laodiceia. No 5º século depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu toda essa região. Mas essa cidade, ela é dada em referência em Apocalipse capítulo 3. Uma cidade rica, uma cidade muito próspera, principalmente por causa do seu comércio. Eles se viam ricos, havia um colírio aqui que muitas pessoas adquiriam e encontrava aqui muita fartura em roupas. E a palavra de Deus diz que esta região, esta cidade, ela era pobre, ela era cega e era também nu. Interessante, porque o oposto daquilo que os laodicenses se viam ou se achavam. E nós encontramos exatamente aqui o que sobrou dela. Não sobrou absolutamente nada. Esta cidade, a cidade de Laodiceia, hoje é apenas ruínas, mas tem um aspecto muito importante para nós. E nós precisamos nos autoavaliar e vermos como estamos, como nos vemos para diante de Deus. Muito bem, então, o que sobrou de Laodiceia? Houve um terremoto muito grande, dentro desse contexto da era cristã, depois dessa profecia e através também da referência dos séculos seguintes, ela acabou sendo desfeita praticamente, porque aquela região ali, ela se tornou muito insegura e também houve nesses terremotos muitas
perdas sobre aquilo que envolvia a sua própria população. Mas viu, ali onde estava era uma das avenidas principais, extremamente largas, havia já uma predisposição daquilo que envolvia as pedras, então passava-se ali realmente muitas pessoas e havia um movimento muito grande, era um eixo comercial e econômico da Ásia naquela ocasião. Então eu queria convidar você para poder ler comigo o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Senhor, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és nem frio e nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É fato que nós encontramos aqui a 7ª carta de uma forma bem específica, diferenciada das outras. Porque nós encontramos aqui uma igreja que estava vivendo e que na sequência também viveria uma referência de apostasia, de indiferença espiritual. E nós podemos ver que esse contexto narra um pouco dessa história ali no 1º século, no 2º século depois de Cristo, mas ao longo dos séculos nós encontramos a história da igreja meio que imergida nessa grande tentação de viver assim. Então, nós podemos ver que essa igreja, ela não foi perseguida como as demais igrejas naquela época. Ela não viveu limites. Ela foi uma igreja que prosperou, uma igreja que tinha uma situação econômica extremamente saudável. E talvez seja por isso que, por não ter passado por perseguição, por não ter enfrentado dilemas, dificuldades, por ter tudo em ordem e principalmente a sua economia, eles se sentiram autossuficientes, não precisavam de Deus. Fato semelhante ao longo dos séculos, onde a igreja buscava Deus nos momentos de limite e se distanciava, se separava de Deus quando se via autocompetente, autorrealizável, auto-administrável. Então nós podemos ver que a apostasia, a indiferença, a separação, o divórcio de Deus se estabelece quando a pessoa, quando a igreja não precisa de Deus. Nós precisamos rever um pouco a nossa vida e esse texto nos ajuda a repensar isso. Veja, lá no versículo 14, conforme lido, o texto começa dizendo: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém. Diferentemente de outras expressões, pela primeira vez nós encontramos uma expressão que se auto-intitula, em que se auto-apresenta, em que o Amém é apresentado de forma própria. Aqui nós encontramos Jesus sendo este Amém, sendo esta referência, assim seja, que assim seja. Porque nesse retrato nós encontramos a expressão que norteia o valor daquilo que haveria de ser predito. Vem do próprio Deus através de Cristo e é confirmado pelo próprio Cristo a essa igreja em Laodiceia e as igrejas
de Laodiceia ao longo dos séculos. Veja que o texto continua dizendo: a testemunha fiel e verdadeira. Esse valor é estabelecido em Cristo. Esse Cristo, Senhor, esse Cristo, Salvador, esse Cristo que tem a referência suprema sobre todos os tempos, ela é a própria e designada referência de testemunha naquilo que ao longo de toda a história da humanidade Deus tem feito e ainda fará para o homem e para todos aqueles que, submissos a Deus, hão de viver esperançosamente até a eternidade nos céus com o próprio Senhor. E o versículo 14 termina dizendo: o princípio da criação de Deus. Veja que essa palavra no grego, o princípio da criação, reflete exatamente a visão de Jesus. Mas não que Jesus seja a primeira coisa criada por Deus, porque Ele e Deus, o Pai, são um, assim como também a expressão do Deus Espírito Santo. A Trindade reflete o mesmo Deus, que se manifesta de 3 distintas formas: Deus Pai, Criador e Sustentador; Deus Filho, Senhor e Salvador; Deus Espírito Santo, nós encontramos o Consolador, o que promove a comunhão. Então nós podemos identificar que esse princípio reflete exatamente a origem. Ele é o originador, é aquele que funda todas as coisas e que a partir dele todas as coisas passam a acontecer. Ele é antes da criação do mundo e ele se mantém a partir da criação do mundo e ele estará a partir da consumação deste mundo. Mas é interessante ver que essa expressão princípio tem a ver com aquele que produz, aquele que cria. Ele é o Criador, ele é a origem de todas as coisas estabelecidas por Deus, porque Ele é Deus, Ele está antes de todas essas coisas. E é fato nós vermos o versículo 15, que também o Senhor se apresenta como aquele que conhece as obras de todos nós, e principalmente da igreja que pertence a Ele. No versículo 15, a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosses frio ou quente. Versículo 16, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que o versículo 15, o Senhor conhece perfeitamente as obras da igreja em Laodiceia, assim como conhece perfeitamente as obras de todas as igrejas, inclusive a nossa, inclusive a minha vida e a sua vida. Nada passa desapercebido por Deus. Tudo conhece, tudo sonda, tudo vê. Então é muito importante a gente entender essa dimensão de Deus. Por quê? Porque no olhar dessa igreja de Laodiceia, isso era necessário em reforço. Porque o olhar e a circunstância que está apresentado aqui por Deus, através de Cristo, reflete uma significação importante. O olhar que eles estavam tendo a si. E igreja, no contexto da Laodiceia, não era o mesmo olhar que Deus estava tendo deles. Ou seja, eles se viam de uma forma totalmente diferente de Deus. O olhar do Espírito Santo, o olhar de Jesus, o olhar de Deus o Pai, não estava se unindo com a visão que eles tinham de si mesmos, como pessoas, como famílias e como igreja. E por que se dava a esse ponto? Porque eles estavam vivendo de forma amornada. Veja que no versículo 14, sei que não és frio e nem quente. Deus afirma o que ele sabia, ele afirma o que conhecia, ele afirma o que ele via no todo dessa igreja. Não havia uma expressão nem de extremidade, de ser quente e nem de ser frio. Havia uma situação extremamente ali ao centro. Não é de equilíbrio. O morno aqui quer dizer indiferença. Não é nem uma coisa e nem outra. E é por isso que o Senhor começa no fechamento do versículo 14 dizendo: antes fosses quente ou frio. Veja que essa expressão no grego
retrata o desejo do passado, que acontecesse alguma coisa. Mas quando se liga ao presente, gera-se impossibilidade. Talvez pudesse ser alguma coisa, mas a realidade hoje é que não se chega a lugar algum. Antes você pudesse ter trilhado por outro caminho, estabelecido uma outra direção, mas a verdade é que a sua escolha, a visão que vocês tinham, não conduziu para que isso acontecesse hoje, nesse contexto que se vive. Olha o que o texto original dá-nos a entender. A visão de que Cristo tinha dessa igreja ali em Laodiceia. Antes fosses quente ou fria. Você pudesse ser quente no sentido de viver o amor, a plenitude de Deus, você pudesse viver a sua fé, você pudesse entregar-se completamente à fidelidade do Senhor, à submissão de Deus, ou antes você fosse fria, completamente descompromissada, completamente pagã, sem ter o conhecimento que você tem, sem ter tido na história as marcas das experiências que você teve. Antes você fosse uma coisa ou outra, mas você não é que está em cima do muro, porque o muro retrata uma separação entre dois lados. Estar em cima é estar indeciso. O texto não fala de estar em cima do muro aqui, o texto fala na condição de ter parte de uma coisa e parte de outra, mas isso não ser nem uma coisa e nem outra. O amornamento característico apresentado aqui retrata que a condição dessa igreja era uma condição que eles estavam vivendo de forma consciente, não querendo compromisso, não querendo viver de forma alguma a busca de total dependência e entrega à ação de Deus sobre as suas vidas e sobre as suas histórias. Então, o versículo de número 15, o Senhor volta a falar sobre isso. E no versículo 15 ele diz: assim conheço as tuas obras, e sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente, diz o versículo 15. Versículo 16, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O versículo 16, o Senhor retrata novamente isso. Assim como és, assim como estás, assim como conduzirás a sua vida, diz o texto, porque tu és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te, diz o texto, da minha boca. Naquela época havia, bem ali perto, águas termais, uma água morninha, e o Senhor Jesus usa a metáfora desta água para poder falar da realidade, do contexto dessa igreja. E alguns falam dos aquedutos que levavam a água que ficava à distância considerável da cidade para a própria cidade. Então, já que ela era morninha ali na sua fonte termal, quando pegava esses aquedutos e chegava até a cidade, ela chegava um pouco mais quente do que o normal. E nós sabemos que a água morna, ela nos ajuda a fazer o gargarejo, com um pouquinho de sal, bicarbonato, ela nos ajuda em algumas situações a minimizar algumas situações de dores que podemos ter nos pés ou nas mãos, ou a comprensa de água morna em alguns momentos sobre o próprio corpo. Ela pode ser terapêutica, dependendo do uso, e o seu uso normalmente dentro de uma linha administrável, mas não para uma concepção de ingestão, de você tomar e tê-la na sua perspectiva interna. Então, a água morna pode ajudar no nosso exterior, mas nunca de forma cabal para o nosso interior. E o Senhor Jesus coloca sobre essa situação a realidade dessa igreja, a condição dessa igreja. E o versículo 16 nos mostra exatamente essa circunstância. Veja, lá em Pedro, fala que as pessoas que conhecem ao Senhor e depois se desviam, se apostatam da sua fé, são consideradas como aquelas referências de cachorro, que estabelecem o seu vômito e depois que vomitam, passam a comer novamente o seu vômito. É absurdo isso, né? Que coisa horrível. Mas é assim que o texto ali fala. E assim também nós podemos ver aqui o Senhor Jesus dizendo que essa igreja provocava ânsia de vômito.
Sabe por quê? Porque essa igreja não representava de fato o valor daquilo que Deus tinha pensado na sua condição de igreja. Eles tinham se distanciado de Deus e isso gerava uma frieza, mas eles falavam de Deus e isso procurava em algum momento, aos olhos de muitos, uma referência morna. Mas o que acontece nesse contexto? Nós podemos ver que não apenas naquela época, mas até hoje, vamos assim dizer, os que herdam essa qualidade morna da igreja de Laodiceia, aqueles que vivem de forma insensíveis a Deus, que estabelecem as suas condições para viver hoje a proposta da palavra de Deus, eles não estão procurando cumprir com o chamado, a vocação da igreja, não estão preocupados em viver o valor do reino de Deus. E é importante a gente ver que há uma incoerência porque são pessoas que professam o nome de Deus, mas que não praticam a vontade de Deus. Eles falam sobre a grandeza de Deus, mas não se submetem a essa grandeza de Deus. São pessoas que afirmam a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Olha que coisa! Você entende por que a palavra de Deus fala sobre esse amornamento? Pessoas que falam, que agora, como por exemplo, aos cânticos que nós tivemos, cantam esses cânticos, conhecem as letras desses cânticos, de hinos, mas não conseguem viver o valor dessa letra. Sabem e até decoram textos bíblicos, mas não conseguem aplicar esses textos nas suas vidas. São pessoas amornadas, pessoas sem vida, pessoas que não conseguem decidir ou viver de uma forma coerente a um extremo ou outro e tentam validar as duas possibilidades nas suas vidas. Nós precisamos olhar e entender que essa condição que estava presente na Odisseia era diferente da que estava, por exemplo, lá do calor espiritual de Éfeso. Era diferente do destemor da cidade, da igreja de Esmirna, da lealdade do nome de Cristo e também da fé da igreja de Pérgamo. Era diferente da fé e das boas obras presentes ali, crescentes em Tiatira, também da remanescente imaculada Sardes e principalmente da observância à palavra de Deus e os labores da igreja em Filadélfia. Nós podemos olhar e ver que nós chegamos a um triste momento nessas epístolas, nessas cartas dirigidas às igrejas do Apocalipse. Uma realidade que mostra o final do testemunho da igreja, que mostra um processo reducionista, de não pessoas abandonando o amor, como lá em Éfeso, mas abandonando o próprio Cristo, se distanciando completamente daquilo que representa a única esperança para a humanidade. Por isso, nós podemos olhar para as circunstâncias que estão presentes na nossa vida hoje e entender de uma forma preponderante que nós precisamos reconhecer que não dá para viver de forma morna na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus. É interessante nós vermos que, diante das circunstâncias que nós temos, nós precisamos estabelecer Deus como referência maior. Um dos aspectos do amornamento na época era o culto ao imperador. Eles não viam isso como imposição romana. Eles se submetiam a isso de uma forma tranquila, porque eles oravam e diziam, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema adorar a Deus e adorar o imperador. A gente sabe que o imperador é um homem, que a referência é apenas sobre um prisma de lei, mas, de fato, eles nem conseguiam adorar a Deus, nem conseguiam adorar o imperador. Eles viviam de forma comum, tanto um aspecto estabelecido pelo Estado, como também por aquilo que envolvia a sua tradição no conhecimento da palavra de Deus. E é interessante vermos que, na ocasião, a igreja, como talvez muitas das nossas igrejas hoje, não se veem separados do mundo, mas como extensão do mundo, trazendo não o mundo para a igreja, mas o mundanismo para a igreja. Isso não é a roupa que se veste, isso não está simplesmente numa forma de contrair instrumentos musicais ou no ritmo que se estabelece, não, mas está na formatação da mente e do coração, dos valores morais. Lembra dos valores
que estavam ali presentes sobre os gnósticos, e que aqui também é apresentado, e que nós continuamos também, de alguma forma, vivendo os nossos dias, nós conseguimos entender a relação que envolve isso. Nós temos muitas pessoas, como a igreja de Laodiceia, como cristãos nominais, mas nós temos a condição e a incapacidade de reconhecer que precisamos de arrependimento. Nós não nos vemos falhos, nós não nos vemos completamente assim, dentro de uma postura em que nós conseguimos equilibrar o que é do mundo e o que é de Deus. Mas será que nós conseguimos mesmo? Será que o estado, a condição de estarmos mornos, não significa que nós estamos num processo de morte? Porque o nosso corpo quente retrata a vida, o nosso corpo frio retrata a morte. Se estamos mornos, é porque nós estamos nos despedindo dessa referência de vida e essa composição de vida que o Senhor tem para nós. Por isso, nós podemos ver que o entusiasmo espiritual, que às vezes poderia estar presente na igreja de Laodiceia, não representava a vivacidade do seu corpo, porque nós sabemos que vivacidade no corpo, ela é alcançada pela fé, ela é alcançada pela dependência, a entrega, a submissão irrestrita à palavra de Deus na nossa vida. Veja que eu disse agora há pouco que Deus exalava uma expectativa que eles pudessem ser ou quentes ou frios, ou pelon, o texto original, um desejo que na forma prática não era possível, ou seja, um desejo impraticável, inconcebível que estava presente ali. Adam Clarke diz que essa configuração de ser morno e que retrata não ser nem quente e nem frio, retratava que eles talvez fossem bons demais para irem para o inferno e maus demais para irem para os céus. Conseguiu entender? Adam Clarke diz que eles eram bons demais para poder ir para o inferno ou maus demais para poder ir para o céu. Então, essa realidade opositora, completamente antagônica dos valores presentes sobre uma expectativa normal de vida, retrata o quê? Retrata que há falta de consciência, há falta de discernimento, que podemos dizer, no âmbito espiritual, traz qualidades sobre aquilo que nós concebemos de forma, no mundo, incompatíveis com aquilo que Deus estabelece sobre nós. A falta de discernimento, a falta de sabedoria, a falta de consciência faz-nos viver de qualquer maneira. Mas a presença gera qualidade espiritual, gera resultado grandioso nas mãos do nosso Deus. E é por isso que nós podemos ver que eles não apenas tinham conceitos errados de si mesmos, mas viviam como que não precisassem prestar contas a absolutamente ninguém. Não tinham o que em algum momento estabelecesse de forma direta e de forma pronta a apresentar os resultados da sua vida, a poder defender-se diante daquilo que viveram e construíram. Olha o versículo 17. Porque tu dizes. Essa expressão no texto original estabelece uma expressão de presunção. E sabe, esse aspecto é o que mais me chama a atenção aqui. Há uma igreja presunçosa aqui. Você talvez seja presunçoso. Talvez você, nessa ação presunçosa de vida, tenha talvez uma forma de lidar indiferença para com Deus, para com a palavra de Deus, para com o tempo que nós podemos viver. Mas olha, o olhar que nós encontramos é que o Senhor Jesus diz, você diz, igreja Laodiceia, você diz, Laodicense, sou rico, eu tenho prosperado e nada me falta. Eu tenho visto todas as coisas e eu sei que você não tem tudo o que você precisa. Veja, o Senhor diz, você sabe que não é assim, mas você se vê rico. Você sabe que não é próspero e que nada te falta. Você sabe que, na verdade, há uma situação no seu coração, um buraco imenso, que apesar de todas as coisas que você tem, não consegue preencher, não consegue resolver. Há algumas coisas na sua alma
que você não consegue sanar. O tempo passa, mas não se resolve. Então você pode dizer, presunçosamente, que tem tudo, que não precisa de nada, mas na verdade você não tem nada e precisa de tudo. Porque na extensão do versículo 17, o Senhor diz: mas não sabes que és infeliz, segundo, miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Veja 5 características que, opostas à realidade daquele momento, a igreja vivia numa ação contraditória ao que eles assim imaginavam. Veja que a primeira característica aqui, infeliz. Muitas pessoas acham que por ter algumas coisas, não só recursos, dinheiro, as pessoas serão felizes. Tudo que no primeiro momento chega para nós, nos traz um pouquinho de felicidade. Mas depois de um tempo a gente se acostuma com isso e isso não muda muita coisa para a gente. A gente volta a tender-se para a infelicidade. Um carro novo, daqui a pouco deixa de ser novo. Uma casa nova, daqui a pouco deixa de ser nova. Fazer uma viagem, os primeiros dias, mas depois a gente sente falta da nossa cama, do nosso quarto, da nossa casa. E por melhor que estejamos bem adaptados em algum lugar, em algum país, no melhor hotel que possa existir, o desejo de estar na nossa cama volta depois de alguns dias. Então, por que é infeliz? Porque nós vemos numa forma diferenciada. Nós dizemos que somos felizes, mas vivemos infelicidade, porque é o que nós plantamos. O segundo aspecto característico é miserável. Nós olhamos à volta e achamos que temos todas as coisas, que podemos todas as coisas, mas nós não nos vemos na realidade, como de fato somos, miseráveis homens que somos. A realidade que nós devemos ter não é o que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos não mostram de fato a nossa realidade. Ela é encoberta sobre várias facetas, indumentárias que nós podemos estabelecer para encobrir as nossas mazelas, para encobrir os nossos pecados, para encobrir a nossa fraqueza. E nós precisamos entender o quão miseráveis somos. A terceira característica que aqui está é pobre. Mesmo sendo e vendo, tendo tudo, nós não temos absolutamente nada, porque todas as coisas que podemos ter aqui na terra são passageiras, são situacionais, estão presos aqui. E a nossa condição espiritual é a única que nos leva à verdadeira riqueza em Cristo Jesus. E podemos entender a quarta característica que aqui está, cego. Veja, naquela ocasião, naquela terra ali em Filadélfia, além da questão que envolvia as águas termais, além da economia tão forte, o comércio, uma referência até bancária, podemos dizer, nos nossos dias, nós podemos ver que ali também havia um pozinho que era utilizado para poder favorecer como um colírio aos olhos das pessoas. Então, muitas pessoas chegavam com limites ali e eram alcançadas. Havia uma indústria farmacêutica, vamos assim dizer, ali em Filadélfia. E nós podemos ver exatamente que estava presente uma perspectiva de desenvoltura, em que eles conseguiram daquele pó transformar num benefício farmacêutico, abençoador para as pessoas que tinham a feitura do colírio, para poder gerar mais nitidez aos seus olhos, à sua visão. Eles eram cegos, ao oposto de tudo que se tinha naquela ocasião. E fecha-se o texto dizendo da nudez deles, apesar de terem ali uma fartura muito grande, porque tinham muitas lãs, e eles tinham um comércio muito forte. Eles não tinham o que se vestir. Mas como pode? O texto não estabelece assim uma possibilidade de eles viverem isso. O texto afirma que eles assim estavam. Agora veja, o versículo 18, nós encontramos aqui um conselho que o Senhor estabelece a essa igreja. Ele diz: eu te aconselho, eu te indico, no texto original, eu conduzo a orientação para vocês nesse momento, que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. O ouro refinado no fogo é um ouro puro, e só através do fogo é que esse ouro pode chegar a essa condição. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, amo muito, o Altair Rodrigues, e ele durante a vida toda foi ourives. E ele trabalhou
seguindo os conselhos, os passos aí do seu pai, o irmão Rafael, e ele tem ao seu filho, que também se chama Rafael, em homenagem ao seu pai, o avô do Rafael. Nós encontramos um segmento de gerações de ourives, grandes ourives, pessoas que têm um conhecimento e uma destreza, numa perspectiva como artesãos sobre esse metal tão importante. O olhar aqui é, para poder ter um ouro mais puro, precisava ser alcançado no fogo. E sabe, nós encontramos aqui os desafios da vida. Então, eles achavam que estavam bem, mas para se poder ter o ouro mais puro, precisava passar pelo fogo, passava-se pelas circunstâncias para ser alcançado em resultado melhor. Essa igreja não passou, como eu disse no início, não teve perseguição, não teve dificuldade, não teve pressão de um lado ou de outro, ela estava tranquila. E sabe, muitas vezes a gente reclama das pressões da vida, das dificuldades, dos problemas. Meus irmãos, se nós soubéssemos o quanto crescemos diante das circunstâncias adversas que nós vivemos, ao invés de queixarmos e murmurarmos, nós diríamos graças a Deus. Nós entenderíamos que, como o apóstolo Paulo, a graça de Deus nos basta diante do espinho da nossa carne, porque nos ajuda a modelar, nos ajuda a mantermos mais o que somos do que a projeção daquilo que nós imaginamos ser. E o texto continua dizendo, não só sobre o ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te encubras, para que possa você alcançar a cobertura da tua nudez, superar a sua vergonha, para que não sejas mais vista, mostrada, anunciada na sua própria realidade, como de fato você é. Colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Veja, o que Deus está aconselhando aqui é que eles possam adquirir o que eles achavam ter demais. Tinham riquezas, mas o Senhor diz, olha, eu posso orientar vocês, eu posso exortar vocês, eu posso aconselhar vocês, eu posso indicar vocês um ouro puro. E vocês podem comprar, vocês podem adquirir roupas, vocês podem adquirir o colírio, vocês podem fazer uma aquisição que fará diferença sobre vocês. Mas o que Deus está dizendo aqui não é um processo mercadológico, comercial. O que o Senhor está apresentando aqui é uma proposta em que cada um destes itens não são materiais. Eles são analisados em metáforas, alegorias, porque nenhuma dessas coisas em desejo se pode comprar com aquilo que você tem, no senso de materialidade. Porque nós olhamos e vemos lá em Isaías 55, verso 1, que vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E podemos dizer aqui, vinde e comprai o ouro puro, refinado, o mais nobre, o mais elevado em padrão. Vinde e comprai vestes brancas, puras, santificadas. Vinde e comprai colírio para que vocês possam enxergar a realidade espiritual e tudo que nós vivemos hoje no mundo e em relação sobre as coisas que ainda viveremos. Vinde e comprai sem dinheiro, ou seja, vinde com a fé, com a entrega de vocês, com a obediência de vocês, para que vocês possam levar o que vocês acham que tem, mas na verdade tem em falta. Vocês acham que tem sobrando, mas na verdade nem existe o básico para vocês sobreviverem. E é interessante nós vermos que lá em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46, o reino dos céus é como um grande tesouro, uma pérola de inestimável valor. Nós não fazemos ideia do quanto nós vivemos aqui de forma completamente vaidosa, olhando para as coisas, desejando as coisas materiais e nos esquecendo das coisas de maior valor que são espirituais. Nós hoje precisamos nos reposicionar. O que somos? Somos de fato filhos de Deus, igreja do Senhor? Ou somos simplesmente uma associação de pessoas que estão iludidas a respeito de Deus e do seu propósito eterno sobre as suas vidas? Quem somos de fato? O que vivemos de fato? O que está por detrás desta capa, desta aparência que nós temos? Se as nossas máscaras caírem, o que teremos por detrás? Um rosto desconfigurado?
uma aparência completamente distorcida, o que nós encontraremos? E então, importante para nós não apenas preocupar com a aparência, mas com o nosso coração. Se nós abríssemos o nosso coração nesta noite, o que encontraríamos dentro dele? Deus ou coisas? Deus ou pessoas? Deus, e nesse contexto a eternidade, ou um Deus minúsculo e a contemplação desse momento, da relativa perspectiva do tempo que nós passamos aqui na Terra? Por isso, nós precisamos entender que ninguém, absolutamente ninguém, é enriquecido pelas coisas, vamos assim dizer, materiais, seculares. Embora possamos ser proprietários de todas as coisas, e até mesmo, como diz uma novela aí de um segmento de canal, termos um império aqui na Terra, mandarmos em tudo, dominarmos de forma paralela ao mundo estatal, ou ao governo, ou à linha que ocupa o governo do país. Nós temos um império, nós temos uma dinâmica de administração e de ação paralela, em que o dinheiro ou as coisas que se possui possa valer de alcançar tudo aquilo que se deseja. Nós precisamos entender que ninguém pode ser enriquecido pelas coisas materiais. Nós só podemos nos tornar ricos da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, para fazermos com que esse valor se multiplique. Veja, quando uma pessoa se converte a Cristo, há festa nos céus. A Bíblia diz que nós podemos juntar todo o dinheiro, todas as coisas desse mundo, que equivale a uma só alma. Exatamente, uma só pessoa, uma só alma, vale mais do que todas as coisas, toda a riqueza deste mundo. Então entenda que você vale mais do que você tem. Entenda que a igreja vale muito mais do que uma associação de pessoas. Ela vale muito mais do que uma representação denominacional. Ela vale muito mais do que um contexto de entendimento sobre um livro, a qual nós designamos um livro sagrado, como a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos entender o que um autor, um estudioso chamado Carpenter, ele fala: por qual motivo um homem haveria de arrepender-se de sua bondade? Por qual motivo um homem levaria ou teria a condição de se arrepender da sua bondade? Se ele se vê como bom, aonde ele tem como se arrepender? Se ele se vê uma pessoa praticante e uma pessoa que executa a vontade de Deus, aonde há limite para ele? Não há. Essa igreja não se via limitada, ela não se via encurtada pela sua falta de coerência, ela se via uma igreja boa, uma igreja morna, uma igreja que procurava viver os valores do mundo e, em alguns momentos, praticar de forma associativa com outras pessoas, entre aspas, os valores de Deus. E é importante para nós entender que, diante dessa circunstância, nós precisamos voltar ao centro daquilo que Deus, desde a igreja de Laodiceia, tem estabelecido para nós. Qual seja? Entender quem somos de fato. Talvez a nossa presunção gere uma visão irreal. A nossa soberba leve-nos a pensar que somos o que de fato não somos. A nossa apostasia, lembra, a nossa distância de Deus faz-nos ser o que talvez nunca imaginávamos poder viver. Então, o texto diz que há um conselho para que eles comprem pela fé, que eles deixem a valorização material e passem a ter a espiritual. Veja o versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Há um propósito de levar essa igreja ao arrependimento. Mas sabe o que acontece com essa igreja? Nada. Sabe o que acontece com a nossa vida? Deus sempre indo a nós, mostrando nada. E aí aqui nós vemos um processo disciplinado da parte de Deus para ver se a gente abre os olhos e nada. Nós passamos por uma experiência difícil como essa da pandemia e não muda nada na nossa vida. Nós continuamos insensíveis. Nós continuamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse. Agora, pega o Covid para você ver. Sinta na pele.
Usufrua desse vírus na sua vida ou na sua família com um ente querido. Aí você começa a pensar de forma diferente. Há algumas coisas que só nos levam a mudar o nosso pensamento e a nossa maneira quando nós vivemos, quando nós enfrentamos. Mas mesmo assim, muitas pessoas enfrentando isso, passando por isso, voltam às mesmas circunstâncias de vida. Você não é diferente da igreja de Laodiceia. A nossa igreja não é diferente da igreja de Laodiceia. Nós caminhamos juntos a essa visão apóstata. A apostasia está tomando conta ao longo dos séculos e nós continuamos insensíveis à voz de Deus. Veja-se, desde o primeiro século, o Senhor tem falado à igreja que ela é uma igreja que não consegue se entender, não consegue se conceituar, não consegue ver a sua identidade. Nós hoje conseguimos fazer isso? É claro que não. E nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos entender que esses momentos que vivemos nos nossos dias não é para mostrar que Deus é mau, que quer o nosso mal, mas que Deus quer o nosso bem. E que as circunstâncias que vivemos vai nos apurar, vai nos tornar melhor, a vivermos uma vida mais próxima de Deus, a termos mais sensibilidade para entender que nada dessas coisas materiais nos levará a ter algo ganho de referência para a eternidade. O texto continua dizendo no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Sabe, e tem uma história de Campbell Morgan, e ele fala de um pintor, o Hunt, que numa ocasião na Inglaterra, em Manchester, ele estava ali expondo alguns dos seus quadros, e Hunt, ele faz exatamente uma leitura de Apocalipse 3:20. E ele desenha um Cristo batendo à porta de uma casa. E aí é interessante que um pai e um menino de 12 anos, passando por aquela galeria ali de obras, eles contemplam esse quadro pintado de Apocalipse 3:20. E aquele menino de 12 anos olha para o pai e diz: pai, por que eles não abrem essa porta? Veja, usando de criatividade, de animação sobre aquele quadro ali pintado, o filho pergunta ao pai: por que Jesus está batendo na porta e as pessoas dentro não abrem essa porta? E o pai, de forma, respondeu categoricamente e subitamente: porque eles não querem. E o menino de 12 anos parou, continuou olhando, e olhou para o seu pai depois de um certo tempo e disse: será, pai, que as pessoas dessa casa não estão no quarto lá de trás, no quarto dos fundos, e não estão ouvindo Jesus bater a porta? Sabe, nós temos justificativa para tudo. Será que essa tem sido a nossa justificativa? O Senhor Jesus tem batido a nossa porta e nós fomos nos distanciando da realidade, da avenida principal, do local central da nossa vida, e fomos nos escondendo ao ponto de nos distanciar tanto da porta principal, da entrada da nossa casa, que nós não conseguimos mais nem ouvir Deus. Estamos no quarto dos fundos, distante, completamente tímidos pela realidade que nós estamos vivendo hoje. Aquele menino talvez esteja certo, e talvez essa realidade seja a minha e a sua. É possível que nós estejamos no quarto dos fundos, é possível que nós estejamos muito longe dessa porta, o nosso coração. Nós estejamos muito distantes da sensibilidade de perceber o carinho e o amor de Deus para conosco. Sabe o que acontece em muitas igrejas e muitas pessoas? Não há falta de amor, há ausência plena deste amor, mas há mais falta do que nós imaginamos, e entre elas do próprio Deus da nossa vida e nas nossas igrejas. Deus está fora. Veja, Apocalipse 3:20 diz que Deus quer entrar, porque nós achamos que Ele está dentro, e não imaginamos, nós somos surpreendidos, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque Deus nos fala como que resgatando-nos novamente. Sabe, eu vivi uma experiência muito interessante no seminário, quando um seminarista que estava ali no seu 2º para o 3º ano, teve uma experiência de conversão.
Ele já tinha se convertido, ele já estava como crente em Cristo na sua igreja, tinha se batizado, estava ali crescente na sua forma, entendeu o chamado de Deus, mas só quando chega no seminário é que ele entende a coerência da fé cristã e do que significa uma nova vida em Cristo. E ali ele se arrepende de seus pecados, ele confessa a sua vida a Cristo, e ali então ele tem a oportunidade de pedir ao reitor para ser batizado de novo. Que história! Mas sabe, será que nós nos convertemos mesmo? Será que nós temos uma vida com Deus mesmo? Ou é isso tudo uma situação de pura projeção? Nós imaginamos ou brincamos que somos crentes e vivemos uma vida no pilim-pim-pim. Será que nós hoje podemos nos acertar com Deus? Rever os nossos valores, nossos conceitos? Poder hoje reconsiderar a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa vida com Deus? É muito importante a gente entender que se Jesus está fora, está batendo, o que é que tem dentro? Onde nós estamos? E por que que Jesus saiu? Quem foi que colocou ele fora? Achávamos que estava tudo direitinho, que estava tudo em ordem. Mas quem foi que disse que estava em ordem? Quem disse que estava direitinho? Olha a nossa presunção voltando de novo. Olha o que nós estamos dizendo, afirmando de nós mesmos. Olha o que nós afirmamos de Deus. É fácil falar, mas é difícil viver. É fácil falar, mas é difícil ser coerente. Então, nós encontramos aqui no versículo 20, que o Senhor está à porta batendo. Você está ouvindo? Por que não ouve? E vai lá e abre a porta. Por que fica a admirar a certa distância? É Jesus que está lá. Por que você sabe quando é que Deus fala? E por que você não reage? Por que você não coloca em execução o que Deus quer para você? Até quando você vai se enganar ou empurrar para frente uma decisão importante na sua história? Até quando você vai se negar ao privilégio de viver completamente cheio de Deus e com Deus? O versículo 21 diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é que vence aqui? Quem ouve Deus e quem abre a porta para Deus. Você lembra que na semana passada nós falávamos sobre Filadélfia? E nós falávamos de que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre? Há uma perspectiva dessa porta ligada à eternidade, que Deus concede à igreja através de Cristo. Mas essa porta que aqui está falada envolve uma perspectiva pessoal. Até porque nós vamos prestar contas a Deus pessoalmente. Nós seremos julgados pessoalmente. Há uma perspectiva que envolve a individualidade. Você e Deus. Nessa noite você tem ouvido a voz de Deus? E nessa noite o Senhor tem falado que tudo que você tem dito que é ou que faz, não é nada disso? É incoerente? É o oposto? Quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Escreve no chat, coloca para nós. Eu nessa noite tomo uma decisão ao lado de Cristo. Ou pega o telefone que o pessoal está colocando aí da secretaria da igreja e amanhã, hoje mesmo, manda uma mensagem: olha, eu estou tomando uma decisão ao lado de Cristo. Mas esse negócio é muito frio, de tomar essa distância, de poder ser assim online. Quem disse isso? Isso não vem de Deus. Porque Deus usa todas as oportunidades para que na sua vida o nome dele seja exaltado e que a partir daí a sua vida seja transformada. Então, se você entende que isso não vem de Deus, refuta, não permanece com esse pensamento, mas anota esse telefone, crava aí nos seus contatos, manda uma mensagem dizendo: eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero me decidir, entregar minha vida plenamente ao Senhor Jesus. E não é vergonha você que, independentemente de quantos anos de vida cristã tenha, de poder se reabilitar de forma coerente com o Senhor. Faça esse momento um momento de decisão na sua vida. Não siga em frente como a igreja da Laodiceia, tampando os olhos, mesmo com os olhos abertos. Como você pode tampar os olhos com os olhos abertos? Mantendo-os abertos, só que com uma viseira, com a sua própria mão. Os olhos vão se manter abertos, mas a sua mão vai gerar um impeditivo
de que você veja o que está à tua frente. Quem é que está colocando essa mão? Você mesmo. Qual é o conselho do Senhor? Reconhece o que você está fazendo e vá à busca daquilo que até hoje você ainda não conseguiu usufruir. Essa é uma noite especial na minha vida e na sua vida. Esta é uma noite especial para nós transformarmos a nossa realidade de vida e futuro. Esta é uma noite em que as nossas decisões vão repercutir, sim, para um futuro grande, diferenciador. Essa é uma noite em que eu e você, esse é um culto em que eu e você podemos nos resgatar, tirarmos a nossa visão completamente arrogante, soberba, essa perspectiva de presunção, e de nos colocar diante do Pai de uma forma completamente plena. Veja, é a sétima igreja, o 7 daquilo que é pleno, daquilo que é perfeito. Hoje é o momento perfeito para você buscar o Senhor. Mas eu não estou na igreja. A igreja pode ser a sua casa agora. Aonde você estiver, você pode fazer diferença a partir da sua vida, porque você passa a ser um templo de Deus, uma igreja de Deus, a sua vida pessoal. Ah, mas nesse tempo de pandemia, hoje, dia 2 de maio, a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor nessa noite, nesse momento, neste culto, Ele fala para você: você tem visto coisas erradas de si mesmo e da realidade que você tem enfrentado. Vamos abrir os nossos olhos, vamos colocar o colírio da fé, vamos colocar vestes brancas, ter a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los ao Senhor. Vamos nessa noite ter o ouro puro como maior riqueza da nossa vida. Vamos ter o Senhor Jesus morando em nós, o Espírito Santo do Senhor em nós. Vamos ter hoje o passaporte carimbado para a eternidade com o Senhor, de forma que ninguém tome isso e que a gente tenha condição de estar assentado com Deus, a referência do que Jesus representa para nós. Quem tem ouvidos, ouça. A porta está batendo. O Senhor está dizendo: sou eu que aqui estou. Você está no quarto dos fundos? Sai daí, deixa de se esconder, venha para a luz, alcance o Senhor Jesus. Você está na porta dos fundos, você está no quarto dos fundos, você está à distância, aos fundos. Vem para a porta principal, porque é ali que nós conseguimos entender o quanto Deus nos ama, e é ali que nós conseguimos entender o quanto Deus quer nos abençoar, para podermos compreender quem Ele é, o que pode fazer na nossa vida e as marcas tão grandiosas que Ele pode estabelecer sobre o nosso futuro. Sai da porta dos fundos, sai do quarto dos fundos, sai daí de trás, apresente-se para o Senhor, abra a porta e diga para o Senhor entrar e transformar. Não saia, não diga: vou viver o novo. Deixa o novo entrar na sua vida e renovar você por completo. Deixa o Senhor entrar e fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um irmão melhor, uma irmã melhor. Deus é capaz disso. Ah, eu sou assim, bom. Será que é mesmo? Só é bom o nosso Deus. E é por isso que nessa noite eu quero te convidar a se permitir viver com Ele para sempre. Nós vamos terminar o nosso culto agora aqui. Eu quero terminar com essa oração, mas eu quero desafiar você antes disso. Você é presunçoso? Você vive a genética da igreja de Filadélfia? Você, nesse momento, percebe que tem sido iludido por aquilo que você conceituou em si mesmo? Você nessa noite quer de fato assumir que você é frio, que não tem Cristo, que já está morto? Você quer nessa noite assumir um compromisso de vida com Deus e ser quente, não fervoroso aos olhos das pessoas, mas com o coração completamente entregue e dependente de Deus? Faça essa oração e transforme a sua vida
a partir de hoje, numa vida feliz, numa vida próspera, numa vida de conforto para a sua alma. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor adentre ao nosso coração, porque neste momento nós abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa alma, do nosso entendimento, da nossa consciência, e pedimos ao Senhor para adentrar, Pai, para poder cear conosco, ter comunhão conosco, para o Senhor viver essa plenitude conosco, de nos transformar ao ponto de gerarmos transformação a partir da nossa vida e da nossa história. Nós ouvimos o bater do Senhor à porta, nós ouvimos a identificação de quem Tu és. Nós agora nos quebrantamos diante de Ti, abrindo a porta e nos prostrando aos Teus pés, convidando o Senhor para poder entrar e fazer a diferença que só o Senhor pode fazer sobre nós, porque vimos até aqui que as coisas que temos ou que tivemos não nos trouxeram nada de diferente do que imaginávamos. Mudou um primeiro momento, mudou por uma fase, mas não gerou contentamento e satisfação à nossa alma. Nessa noite, Senhor, nós queremos viver essa transformação e esse contentamento. Nós queremos realmente viver de uma forma plena. E é por isso que nós, diferentes da igreja da Laodiceia, assumimos um compromisso com o Senhor de nos submeter à Tua voz, de nos arrepender, de abrir a porta, de convidar o Senhor e de abraçar o Senhor nessa noite e dizer: ai, que abraço gostoso que há tanto tempo eu esperava viver. Mas não foi a pandemia que me trouxe a ausência do abraço, foi a minha frieza espiritual, foi a minha inconstância, foi a minha condição morna de vida. Mas que bom poder sentir o abraço do Senhor, o calor do Senhor, o amor do Senhor, como um alívio à minha alma nesse momento. Que em nome de Jesus, essa experiência seja consumada, a sua vida. Que em nome de Jesus, o Senhor possa falar a nossa vida, Senhor. Cumpra o Teu querer sobre nós. E que assim, o amor de Deus o Pai, a graça de Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto. Muito obrigado por você ter participado conosco. Nós no próximo domingo vamos falar sobre as mães, sobre o valor das mulheres em torno da palavra de Deus. E aí, a partir do dia 16, nós voltamos novamente. Aí começaremos o 4º capítulo do livro de Apocalipse, tá bom? Espero poder contar com você na sequência desses estudos e do aprimoramento do entendimento da palavra de Deus. Desde agora, a todas as mães, uma semana abençoada para vocês. Às famílias, uma semana abençoada para vocês. Aos aniversariantes, uma semana abençoada e uma família também abençoada para vocês. Nós fechamos aqui com uma entrega ao nosso Deus, com um desejo de viver plenamente o Senhor. Deus te abençoe. Continue registrando no nosso chat o seu desafio a ser vivido, a sua consagração, a sua reconciliação, a sua entrega, a sua conversão. Nós entraremos em contato com você. Os seus pedidos nós vamos orar, os seus momentos de gratidão nós vamos agradecer juntos com o Senhor. Afinal de contas, nós não somos uma igreja que vive longe do primeiro amor. Nós não somos uma igreja longe de Jesus. Nós somos a extensão de Jesus, hoje e para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei.
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.